Capítulo 4. O Brasil e as cidades ao final do século XX e início do terceiro milênio. A principal vitrine que ilustra o desenvolvimento político e cultural em torno dos direitos humanos e da cidadania é a cidade. Nela também sentimos a convergência das neuroses mundiais e nacionais, expressas em projetos episódicos e propostas educativas circunstanciais. A preocupação com os idosos e as pessoas com deficiência, estranhamente, era quase inexistente no Brasil. Ainda na década de 1980, era muito raro perceber essa discussão. Quando muito, havia luta pelas rampas de acesso a calçadas, ainda que elas não fossem transitáveis. Mais ainda, os passeios eram um instrumento de decoração e de cuidados com a permeabilidade do solo. A utilização do petit pavé estava na moda, enchendo de desenhos pisos que deveriam respeitar as condições de trânsito de pessoas com dificuldades visuais, que tudo confundiam. Detalhes técnicos como coeficientes de atrito, abrasão, continuidade, resistência a peso, ao clima, facilidade de manutenção, etc., eram desprezados. Sempre ficávamos surpresos com os padrões europeus, mas logo entendíamos o que víamos como uma necessidade para os mutilados de guerra. O Brasil não os tinha em quantidade suficiente para justificar privilégios, entre aspas. Acessibilidade e inclusão eram assuntos para ambientes especiais e um pesadelo para os pais que chegavam a mudar de cidade para encontrar escolas capazes de atender os filhos com deficiência. Em Curitiba, um conjunto de escolas especiais gerou a preocupação com o transporte coletivo de seus alunos, levando-nos a construir um terminal de integração e adaptar uma frota de ônibus para o transporte especial na década de 1980. Simplesmente não existia uma preocupação com a pessoa com deficiência, algo notável em projetos de arquitetura, urbanismo, transporte coletivo, escolas e universidades, hospitais, etc., sem recursos para a acessibilidade, para a inclusão. Essa condição excluía o idoso e a PCD do convívio social, do trabalho, da vida urbana. Os movimentos a favor das pessoas com deficiência eram dispersos e ineficazes. Aos poucos ganharam consistência, ainda mais com a mobilização vinda de outros países, de onde ganhamos lógica e propostas. Paralelamente, o Brasil sentia o peso dos excluídos da lavoura. O crescimento dos aglomerados urbanos decorrentes da migração do campo, né, somado ao despreparo dos imigrantes para enfrentar a vida urbana, assim como suas dificuldades em se incluírem na dinâmica produção e consumo das grandes metrópoles, foram e ainda são fatores que pesam na transformação das cidades e também em seus orçamentos. No Brasil, este é um processo tardio. Em geral, os migrantes brasileiros nas grandes cidades vieram de regiões sem ambiente escolar, sem saneamento básico, sem condições profissionais e sociais suficientemente desenvolvidas para que a inclusão desses contingentes ocorresse de forma harmoniosa. Em volta das capitais políticas e econômicas, descobrimos cinturões de favelas e de pessoas lutando pelo essencial, pessoas batalhando pelo mínimo necessário à própria sobrevivência, poucos deles em condições de competir e conquistar lugares melhores na escala social. Acrescentem-se a isto as drogas, as endemias, a subnutrição, a alimentação inadequada, a violência do trânsito e o submundo do crime,
produzindo pessoas com inúmeras formas de lesão. O crescimento das grandes metrópoles atuais aconteceu em tempos de crises econômicas e financeiras graves, surpreendendo prefeitos com novas responsabilidades em tempos de poucos recursos. A Constituição Federal de 1988 definiu uma nova ordem na distribuição dos recursos fiscais, mas manteve muitas atribuições aos municípios. Com isto, fragilizou-os, apesar de suas enormes responsabilidades. A lógica da dependência inibiu iniciativas e autonomia, criando uma relação perversa entre cidadãos que não sabem como corrigir suas cidades. Concomitantemente ao processo de redemocratização, o país mergulhou em um processo de hiperinflação, dívidas externas determinadas pelo peso da banca financeira internacional. As prioridades brasileiras deixaram de ser qualidade de vida e justiça social. O Brasil demorou demais para sair de suas crises maiores na área econômica, e agora, fruto de uma distribuição perversa dos impostos, inibe ações que atenderiam melhor a população em geral, destacando-se o que é necessário para bem atender suas pessoas carentes de melhor estrutura urbana. A educação não se desenvolveu de forma adequada. Escolas insuficientes e mal preparadas são uma das causas da falta de percepção aos problemas urbanos de cidadania, algo distante do que se ensinou desde sempre no Brasil. O pesadelo das pessoas com deficiência e dos idosos continua. A população de pessoas com mais de 60 anos vem aumentando, assim como a expectativa de vida do brasileiro, mas este contingente convive com as guerras do trânsito, da mobilidade, da acessibilidade, da tentativa de inclusão de todos sem exceção. A pessoa com deficiência e os idosos são vítimas da deseducação, dos erros de planejamento, das obras mal feitas, do gerenciamento ineficaz e, finalmente, da falta de recursos por efeito da corrupção. A carência de recursos e inexistência de vontade política em relação às suas necessidades.